E acabou de acabar as prévias da 212 Pro que tá rolando lá em Belo Horizonte, no Muscle Contest Belo Horizonte, rapaziada. Tivemos aí um baita primeiro confronto, cara, gostei demais aqui do primeiro confronto desse show. E vamos dar uma analisada aí, né, o que é que o Tamer aprontou, aonde ele colocou cada atleta. Vamos ver ao que parece aí quem vai vencer. E eu vou deixar pra vocês a minha opinião de quem pra mim é o melhor atleta aqui, tá? Sei que vai ser um pouco polêmico, provavelmente a maioria de vocês não vai concordar, mas é aquilo que eu penso e eu não vou hesitar, vou falar pra vocês e se eu errar não tem problema nenhum. Então acompanha até o final pra vocês verem tudo isso, deixa aquele like aí que é importante, mas se inscreve no canal, rapaziada. Bora simbora pra cima, bater 90 mil aqui no YouTube, não esquece, tá? Se inscreve aí e claro, cupom IK, o cupom mais fácil de usar pra você aplicar e ganhar aquele descontão na Growth, fechou, galera? Não esquece de usar o cupom IK, indica também quem puder, o mais fácil de usar, não tem jeito, cara. Valeu a todo mundo que tá sempre junto usando e indicando o cupom IK. E agora vamos de cara pra aqui pros confrontos, velho, porque aqui, ó, nós temos alguns dos nomes bem conhecidos do nosso cenário aí, né? Começando aqui pela esquerda com o pedreiro bodybuilder, o Douglas Silva, Drey Pereira, Lucas Coelho, Fabrício Moreira, ele fibrado, e aí talvez a grande surpresa, o estreante Henrique, cara, Henrique da cintura minúscula, tá? Então um baita primeiro confronto. Primeiro gostei novamente do fundo mais escuro aqui do palco, trazido aí mais uma vez pela Muscle Contest, parabéns demais. É claro, tem esses raios aqui e tudo mais, né? Mas o simples fato de ser um fundo preto, né, e sem aquela cheio de coloração e tal, já dá uma ajudada legal pra gente que só assiste aqui através das lives. E lembrar pra vocês, galera, que eu vejo muita galera cobrando nos comentários: ah, música isso, música aquilo. Galera, eles não podem colocar música, cara, porque o YouTube derruba, tá? O YouTube derruba, é por isso que a gente sempre tem que ter muito cuidado com relação à música, direito autoral e tudo mais, pra não correr o risco, inclusive, de perder o canal, entendeu? Então, se eles ficarem transmitindo com as músicas que tocam lá no momento do show, o YouTube pode derrubar tudo, aí eles perdem de vez e aí dá ruim pra nós, fechou? Então, essa é a explicação pra galera que cobra sobre as músicas nos comentários, beleza, galera? Ó, inicialmente aqui nós tínhamos ao centro do palco Fabrício Moreira e Lucas Coelho, tá? Quando os atletas eles começaram a aparecer, né, naquela chamada entre o 1, entre o 2, entre o 3, definitivamente o Eli Fibrado foi o cara que mais me chamou a atenção, cara. Só que o que é que acontece? Eu já conheço o shape do Eli Fibrado, né, e eu já esperava que ele tivesse aqui na briga pelo título, mas que ele tivesse ali talvez um nível a menos de volume quando comparado a atletas como Fabrício Moreira e Lucas Coelho, tá? E isso realmente se comprovou. Mas, velho, o Eli Fibrado conseguiu deixar todo mundo aqui fofo, tá? Sinto muito aí pra todos os atletas, mas do lado do Eli Fibrado, vocês ficaram fofo. Ele tava numa condição absurda, cara, absurda. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a condição dele. O glúteo do Eli, o glúteo que mais se aproximava ao do Eli, era o do Henrique aqui, ó, que chegou realmente com um glúteo super fibrado. E o Eli, assim, um nível de detalhe, cara, um nível de profundidade, um nível de condição absurdo. A gente tem o Fabrício Moreira, que é o tanque, né? O cara que trouxe aqui um volume muscular descomunal pro palco. E a gente tem o Lucas Coelho, que é o cara da linha, tem um shape mais bonito entre todos aqui, mas eu acho que novamente deixou a desejar aí no condicionamento. Mas vamos fazer o seguinte, cara, vamos primeiro ver pose a pose aqui do primeiro confronto, e aí na sequência a gente vai comentando, ó. Esse duplo bíceps de frente aqui, vamos focar mais aos caras do centro aqui, até pro vídeo não ficar com 20, 30 minutos, tá? Chama atenção o Coelho pela beleza, o Fabrício pela muscularidade, e o Eli, cara, o Eli chama muita atenção porque digamos que ele é bem proporcional nessa pose aqui ainda. É claro, pô, faltaria um pouquinho de braço aqui, na minha opinião, falta, né? Pô, se tivesse um pouco mais de braço aqui, seria excepcional. Mas ainda assim, o Eli consegue me agradar muito, velho. O Coelho aqui, ele não consegue travar muito a perna. Olha só, eu vou soltar pra vocês verem, ó. Ora ele tem um encaixe que ele consegue trazer detalhe para a perna, ora não tem. Então esse encaixa, desencaixa, encaixa, desencaixa, eu acho que é muito ruim para ele. Diferente do Fabrício Moreira, o Fabrício encaixa a perna, os detalhes que tem, ele mantém. O mesmo serve para o Eli Fibrado aqui. Então eu acho que a inconsistência do Coelho no duplo bíceps de frente faz ele estar um passo atrás nessa pose. Outra coisa que eu achei estranho, pode ser iluminação ou coisa do tipo, mas percebam aqui, eu vou até dar um zoom para vocês verem, ó. Olha como a asa do Coelho aqui, ó, parece estar uma, né, mais expandindo do que a outra. Não sei se é o posicionamento dos cotovelos ou o que é, mas não ficou muito legal nessa pose. O Fabrício já tem uma asa absurda, o nosso mano Eli Fibrado também existe uma diferença entre a asa aqui, ó, de um lado para o outro. Então são pontos, né, que acabam sendo cobrados ao longo dos confrontos, tá? Mesmo assim, cara, se tivesse de escolher um duplo bíceps de frente, provavelmente eu escolheria aqui como vencedor o Fabrício Moreira, tá? Apesar de gostar muito do Lucas Coelho, essa falta de detalhe na perna, que hora ele tem, hora ele não tem, me faz preferir ali o Fabrício Moreira. Essa pose aqui, cara, é bem complicado de brigar
com ele fibrado, porque o Eli ele tem uma boa expansão, quando ele expande aqui fica bem bom, a perna fica boa e o nível de detalhe, de estriação no peito, o ombro aqui é insano, né? O braço dele fica 3D também, ó, vejam como tá bem 3D. O coelho, novamente, essa é uma pose do coelho que eu nunca gostei, cara, mas... Não sei, eu novamente não gosto dessa pose do coelho aqui, sinceramente. Eu sinto falta de alguma coisa, talvez se o coelho tivesse posicionado as duas pernas de frente e não essa totalmente de lado, ficaria melhor. Eu entendo que aqui ele tenta valorizar o Sartório, que chegou mais aparente aqui, mas, cara, eu não consigo gostar desse encaixe. Parece que ele não consegue expandir tanto, sabe? Então... sempre tenho a impressão que falta alguma coisa pro coelho nessa pose. O Fabrício Moreira é aquela coisa, é uma pose que é até difícil ele fazer, porque ele tem tanta massa, cara, que é até difícil expandir. Mas nessa pose aqui, ó, quando ele troca o pé de posição aqui, ó, essa eu acho que é a pose do Fabrício Moreira, tá? De verdade, eu acho que essa é a pose do Fabrício Moreira. Então, entre os três, cara, sinceramente, eu prefiro ele fibrado nessa pose. Vai comentando aí o que é que vocês acham, tá? Quando a gente chega de lado, cara, aqui fica notável, né, que o Eli, ele falta um pouco de volume com relação aos seus adversários. A gente tem o coelho que fica gigante, ele tem um braço, um ombro, peito muito bom, a perna então nem se fala, né? O Fabrício Moreira também, a diferença é que o Fabrício Moreira parece estar mais condicionado que o coelho aqui, a gente vê mais fibra aqui no ombro, no peito, a perna de lado fica com aqueles riscos que a gente sabe que é muito importante, o glúteo do Fabrício também marca demais, e o Eli fibrado, cara, é um cara que tem uma estatura um pouco mais alta, e ele acaba não acompanhando especialmente em volume de braço aqui, eu acho que de ombro ele fica bem servido, mas eu sinto falta de um pouco de volume de braço, e também talvez aqui um pouco mais de posterior de perna, tá, galera? Então, eu acho que se eu tivesse de escolher um cara nessa pose aqui, seria o Fabrício Moreira, tá? Eu acho que o Fabrício Moreira fica muito bem o tempo todo nessa pose, mas lembrando que isso é apenas o início, tá, galera? O início dos confrontos. E aí vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês que parece que o Fabrício foi piorando. Duplo bíceps de costas é o calcanhar de Aquiles do coelho, então na minha opinião aqui não tem confronto, né? A pose ficaria mesmo entre Eli fibrado e Fabrício Moreira e definitivamente eu prefiro Eli fibrado. O Eli fibra o glúteo de uma maneira surreal, o Fabrício carece de um pouco na parte baixa das costas, assim como o Eli, mas vocês vão ver daqui a pouco como no Eli dá pra ver que parece que ele tem um desenvolvimento melhor do latíssimo do dorso aqui do que o Fabrício Moreira, dessa parte mais baixa do lower back do que o Fabrício Moreira. Em cima eles têm ali detalhes bem equivalentes na minha opinião. Volume de braço ali eu também acho que não tá tão distante, pelo menos nessa pose aqui, tá? Então, eu se tivesse de escolher alguém nessa pose, seria aqui o Eli fibrado, tá, galera? A pose de expansão é bem difícil, cara, e aqui eu acho que, novamente, vai de preferência. E, novamente, eu acho que fica entre Fabrício e Eli, principalmente o Eli se mantém muito bem por conta da condição. Aqui embaixo eu acho que ele é muito melhor que o Fabrício Moreira, mas na parte de cima a expansão e a muscularidade do Fabrício é melhor. Então, digamos que poderia ser uma pose que a gente dissesse que estaria em empate ali, né? Que eles ficaram bem equivalentes, não parece ter uma distância tão grande, um é melhor aqui, outro é melhor ali, então acaba que poderia se dizer que é empate. Essa pose aqui, cara, de verdade, essa é uma pose, essa é a única pose eu acho que eu talvez preferia o Lucas Coelho. Eu acho esse encaixe de pose dele muito boa, né? Apesar do nível de condição, muscularidade do Fabrício aqui, eu ainda prefiro o Coelho quando comparado ao Fabrício. O Fabrício parece não conseguir inflar o peito e puxar essa barriga um pouco mais para dentro. O mesmo serve para o Eli, ó. Parece, né, que a parede abdominal tá à frente do peito, inclusive, e acaba que eu acho que prejudica demais os dois nessa pose, então eu prefiro o Lucas Coelho nessa pose aqui. Abdominais e perna é aquela mesma situação, né, cara, ó. O Eli fica muito bem devido aos... Cara, olha os blocos do abdômen do Eli, ó. Olha aqui, ó, nessa variação. Parece que o abdômen dele vai dar um pipoco, cara. Parece um milho de pipoca prestes a explodir. Já o coelho, cara, eu não entendi o que aconteceu. Ó. O coelho tem uma linha abdominal muito bonita, mas parece que não encaixou, tá vendo? Ó? Parece que tá estufado. Não sei, cara. Não sei realmente o que aconteceu. Eu não consegui gostar aqui da pose do coelho. Quando o Fabrício faz o vácuo, eu gosto. Fabrício de vácuo, pra mim, ele é a melhor pose. Quando não, de abdômen cravado, eu prefiro ele fibrado, tá? E eu não sei o que aconteceu com o coelho aqui, cara, mas... é isso, né? Depois talvez ele traga uma explicação pra gente aí. Coelho ficou com a tinta boa, mas ficou com um brilho bom. Só que, cara, parece que a atualização que o Patrick Tour postou dele antes da competição tava melhor do que em cima do palco. E aqui o mais musculoso não tem como brigar com o Fabrício Moreira, né, cara? Ele é definitivamente o cara mais musculoso do palco, então não tem o que fazer. Agora, aqui é onde a gente vê a verdade. Depois disso aqui nós tivemos o segundo confronto, o terceiro confronto, e o Tamer foi comparando os caras, né? E aí a gente vem pra esse momento, cara, e deu a impressão que o Fabrício deu uma embaçada, velho. Deu uma embaçada e ele abriu espaço aqui pro Eli fibrado, tá? Vamos ver novamente pose a pose aqui, ó, duplo bíceps de frente. Aqui o Lucas conseguiu melhorar aqui a expansão de dorsal, o Eli também conseguiu, né? Talvez eles deram uma descansada ali e deu uma facilitada. E aí o Fabrício Moreira fica muito bem nesse duplo bíceps novamente, ó.
Ó, expansão, novamente eu acho que o Lucas trouxe um encaixe melhor dessa pose, mais calmo dessa vez, parece que ele tava com a adrenalina lá em cima, e a gente percebe, né, que ó, quando a gente compara o Eli a eles dois, o Eli sempre parece estar um nível de volume abaixo dos demais, né, mas o nível de condição do Eli coloca ele bem à frente dos demais. Esse encaixe de peitoral de lado do Eli pra mim ficou excepcional, muito bom mesmo, peito gigante, a perna ficou boa, mas novamente a gente percebe, né, que os outros dois têm um nível de volume um pouco maior do que o do Eli. O duplo bíceps de costas, cara, aí eu acho que não tem discussão, né? Aqui eu acho que o Eli varre os dois, vence até com tranquilidade essa pose. E aí, ponto pro Eli aqui, na minha opinião. A expansão, novamente, é aquilo que eu falei, Eli e Fabrício, especialmente porque são os caras mais condicionados aqui. Acho que o Coelho deixou um pouco a desejar com relação a isso, apesar do encaixe e a pose do Coelho, pra mim, ser a melhor entre todos, mas o nível de condição do Eli puxa mais pra ele. E o nível de muscularidade do Fabrício puxa mais para ele também. Aqui o Coelho parece ter muito menos massa do que o Fabrício nas costas, por exemplo. E na parte de baixo ele parece ter muito mais condição do que o Coelho, por exemplo. Então por isso, para mim, tanto Eli quanto Fabrício estão à frente do Coelho. Aqui eu volto a dizer que é o melhor encaixe para mim é o do Coelho, novamente. O abdominais e perna, ó, agora ele conseguiu cravar um pouco mais o abdômen. Tá vendo como o abdômen dele aqui é muito melhor? Por isso que eu comentei que achei estranho no primeiro confronto lá. O Eli nessa pose aqui para mim fica insano, tá? Fica muito bem mesmo. Sinto falta dos atletas manterem ali, cara, a pose durante mais tempo. Então encaixou ali, segura, né? Fica ali até o Tamer pedir. Ora o Eli saía muito rápido para fazer essa variação que mais parece o mais musculoso. Não sei como que é a percepção do Tamer para isso, ó. O Fabrício começou a derreter um pouco, o Eli também, o Coelho se mantendo ali um pouco mais. E aí o Tamer começa a fazer as modificações. Quando o Tamer chama o Eli fibrado para o centro do palco, eu disse, cara, pra mim acabou. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, desde que os atletas começaram a se apresentar por numeração, definitivamente o Eli fibrado é o cara que mais me chamou a atenção, cara. Chamou a atenção demais o nível de condicionamento do Eli, especialmente nesse confronto aqui. Fez com que ele deixasse os caras ofuscados e o Tamer tirou o Eli fibrado pro centro do palco. Só que qual que é o detalhe? A gente viu desde aqui que Fabrício e Coelho dividiam o centro do palco. E nesse confronto aqui, a gente via o Coelho no centro do palco o tempo todo. Percebam que ele vai trocar o Eli, ó, ele vai fazer duas poses, vai fazer o duplo bíceps de frente, posteriormente ele vai fazer o duplo bíceps de costas e vai encerrar o confronto. E aí ele já vai puxar o Fabrício Moreira para cá e vai fazer um round completo, ó, duplo bíceps de frente, peitoral de lado, duplo bíceps de costas, e aí ele vira, ó, tá vendo? Então, o que é que eu entendi aqui? Eu entendi que o Tamer deu preferência ao Lucas Coelho, pelo menos nas prévias, cara. Me parece, pelos confrontos, por ter se mantido ao centro do palco o tempo todo, que o Tamer preferiu o Lucas Coelho. Mandei mensagem para algumas pessoas que assistiram de perto, todas elas confirmaram, Igão, realmente o Eli fibrado é o cara mais insano. O Fabrício Moreira parecia que ia vencer até com tranquilidade no início ali das chamadas, mas depois ele foi cansando, foi derretendo e foi dando uma piorada. Então eu acho que o show tá entre Fabrício Moreira e Eli fibrado. Só que o que é que acontece, né, cara? A gente viu o Coelho dominando o centro do palco a maior parte do tempo. Então isso pode ser um indício de que o Tamer tenha preferido o Coelho nas prévias aí. E eu queria mostrar pra vocês o porquê o Eli fibrado chamou tanta atenção, galera. Ó, percebam essas poses aqui no fundo do palco, ó. Olha ele cravando a perna lá atrás, ó. Semi-relaxado, velho, é muito foda, cara, muito doido a condição que o Eli trouxe. E é aquela coisa, né, até o Eduardo Corrêa comentou isso nos comentários da live aí. A categoria 212 é uma categoria que, assim como a Classic, ela preza demais pelo condicionamento. E apesar do Eli fibrado parecer realmente estar ali com um nível a menos de muscularidade quando comparado a seus adversários, ainda assim o shape dele é bem encaixado, é bem proporcional para ele. Quando ele se coloca do lado dos caras, realmente ali a tarefa é um pouco mais árdua, é um pouco mais dura. Mas eu diria para vocês, cara, definitivamente Eli fibrado é o cara que mais me chamou a atenção. Se eu tivesse na banca de arbitragem, eu daria o título pro Eli fibrado. Apesar dele não estar com o tamanho de Fabrício Moreira e Lucas Coelho, ainda assim eu acho que o nível de condição chama muita atenção, faz com que ele se mantenha muito bem ali, pose a pose, mas eu acho que o Tamer deve ter dado a vitória das prévias para o Lucas Coelho, pelo simples fato do Lucas Coelho ter ficado ao centro do palco a maior parte do tempo, tá, galera? Então são essas as considerações que eu tenho para fazer para vocês aqui. Deixa eu ver se mais alguém me respondeu, não. Então é isso. Lá, pessoalmente, a galera comentou que o Eli fibrado realmente é o cara que mais chama a atenção, mas o Fabrício Moreira é o cara
que muita gente acreditava no início dos confrontos que poderia vencer, mas devido ao fato de ir passando os confrontos, ele ir cansando e tudo mais, deixou a porta aberta, e o Lucas Coelho é o cara que mais se manteve no centro do palco. Quando eu falei com as pessoas lá, ninguém falou pra mim que preferia o Coelho. Todo mundo falou que o Eli é o mais insano, e todo mundo também manteve que o Fabrício parecia que ia vencer. Então a gente tem um cenário em que eu prefiro o Eli. No centro do palco, o Coelho dominou o tempo todo, e a aparência que dava é que o Fabrício poderia vencer justamente porque ele estava com uma condição ok e uma muscularidade surreal. Só que aí o Fabrício foi cansando, a muscularidade foi se mantendo, porém a condição foi indo embora. Então essa condição do Eli puxou ele para cima, só que quando a gente viu os confrontos, o Coelho dominava o centro do palco o tempo todo. Então a gente tem, na verdade, uma gigante interrogação que só vai ser respondida ali por volta das 16 horas, quando o Tamer definir quem vai ser o grande campeão. Ao que tudo indica, a 212 só é julgada às prévias. Pelas prévias parece que o Lucas Coelho vai vencer, mas eu, se fosse árbitro, daria o título pro Eli Fibrado. E vocês, rapaziada? Comenta pra mim aí o que é que vocês acham, qual que é a tua opinião, quem te chamou mais atenção e pra quem você daria o título. Valeu demais, tamo junto e até o próximo vídeo. Aquele abraço.